Olá, queridos alunos! Nesse momento difícil que estamos vivendo, se distanciando das pessoas, não podemos deixar a educação de lado. Eu, tutora Priscila Paula de Paula, do Polo Quedas Iguaçu, com a gestora Graziela Boaria, viemos aqui, através desse vídeo interativo, fazer um resumo da aula 1, 2 e 3 da disciplina Letramento e Alfabetização da turma de Pedagogia. Dentro da disciplina Letramento e Alfabetização, primeiro precisamos entender o termo de linguagem e letramento. Então, o que é linguagem? É a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações, como a pintura, a música e a dança. Já a língua é um conjunto organizado de elementos, sons e gestos, que possibilitam a comunicação. Ela surge em sociedade e todos os grupos humanos desenvolvem sistemas com esse fim. Então, desde o surgimento do ser humano, até as primeiras pessoas, os primeiros grupos, já possuíam uma linguagem. Aonde que podemos perceber? Através das pinturas rupestres, que os homens da caverna deixaram gravados. Após a evolução da sociedade, podemos perceber através dos escritos, né? Mas nós, seres humanos, tendemos a se comunicar, a ter uma linguagem, né? A ter interação com outros humanos. Já o que é letramento? É o resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever, o estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo com consequência de ter se apropriado da escrita. Então, todas as pessoas têm a capacidade de possuir linguagem e se comunicar, mas nem todas as pessoas têm o letramento, que é a alfabetização, saber ler e escrever, principalmente aqui no nosso país, né, o Brasil. Nós, como futuros educadores, professores em sala de aula, né, iremos alfabetizar essas crianças. Então, essas crianças se encontram onde? No ensino Fundamental 1, na educação infantil. Então, iremos começar esse processo de letramento. Então, diante disso, eu trouxe uma questão de uma das aulas, né, de letramento e alfabetização, para nós poder analisar. Então, questão 3. É importante reforçar que a aprendizagem da leitura e da escrita inicia muito antes da criança ingressar o seu processo de alfabetização no contexto escolar. Isso porque, durante a sua infância, muitos saberes são adquiridos. Olha aí, já está a resposta. Então, vamos atentar a esse enunciado. Então, sobre a aprendizagem da criança, leia as proposições, marque V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. E em seguida, marque a alternativa que apresenta a resposta correta. Então, a primeira opção ali, ó. Precisam ser desconsideradas pelos educadores. O importante é o ensino que inicia exclusivamente na escola. Então, ali no enunciado já fala que a criança, durante a sua infância, adquire muitos saberes. Então, antes de chegar na escola, ela já possui um saber. Ela já aprendeu na casa, com a família, com os pais, avós. Ela já possui conhecimento, pois nenhuma pessoa é uma folha branca. Então, quando ela chega no contexto escolar, ela já possui conhecimento. Eu devo desconsiderar isso? Não. Isso é importante para o processo de alfabetização. Então, a primeira é falsa, né? Então, a segunda opção. Precisam ser avaliadas pelos educadores com notas e relatórios. A alfabetização da criança, a aprendizagem da criança precisa avaliar a todo momento. Preciso ficar marcando com notas e relatórios, ó. A criança aprendeu hoje a escrever, aprendeu o A, o B. Eu preciso fazer uma marcação para mim, mas eu preciso marcar com relatórios, fazer isso, né? Eu acho que não. Vamos ver ali, vamos deixar em dúvida. E a última. Precisa ser considerada pelos educadores no processo de aquisição da escrita? Então, a aprendizagem da criança precisa ser considerada pelos educadores no processo de aquisição da escrita? Então, eu preciso ver, eu como educador, dentro da sala de aula, alfabetizando essa criança, vendo o seu processo, tem que ver a evolução dela, né? Então, tem que considerar essa aquisição que vai acontecendo, né? Naturalmente. Então, vamos ver aqui. Então, a primeira opção deu F,
a segunda, né, e a última V. Então, qual que tem a opção aqui? É a primeira F. Então, a letra B, a letra D e a letra E. E a segunda verdadeira é só a letra E. Então, vamos conferir qual a resposta correta? Então, conferindo com o gabarito, a resposta correta é a letra E, né? Então, as duas primeiras opções falsa e a última verdadeira. Então, continuando a nossa aula. Para entender a alfabetização, precisamos entender a sua história. Então, Eagle Net, 2003, ele sintetizou a história da escrita em 3 etapas. Então, a primeira etapa, existiu a escrita sintética. Então, o que é isso? Refere-se às rupestres e são as mais elementares. São através de desenhos, que através dos desenhos eu podia entender o que aquele povo queria se comunicar e deixar para nós, Então, o primeiro livro tem um desenho de uma figura rupestre. Então, ali representa que são homens indo caçar, crianças, tem um animal, tem um arco e flecha. Então, através dessa escrita sintética, eu posso entender o que ele deixou para se comunicar, A segunda fase, a segunda etapa é a escrita analítica. Então, o que é a escrita analítica? Tem como unidade de organização a palavra. Então, isso nós podemos entrar no exemplo das linguagens egípcias, mesopotâmicas, romanas, que já se organizavam através de palavras, imagens e queriam trazer um significado. Então, a pessoa para poder entender, deveria ter o contato e ter o domínio dessa língua, desse sistema escrito, para poder decifrar e codificar e entender o que estava escrito. E por último, a escrita fonética são as mais complexas, pois se relacionam ao alfabeto e isolam os sons, com a escrita silábica e alfabética, que foi através do alfabeto grego, que nos deu essa oportunidade, de dominar as letras. Então, agora, para testar nossos conhecimentos, vamos fazer mais uma questão. Então, a escrita foi uma revolução dentro das sociedades, pois possibilitou uma nova forma de organização. Sua sistematização está organizada em 3 etapas. Escrita sintética, que é a escrita dos tempos rupestres através de imagens. Escrita analítica através de códigos, pensamos no sistema egípcio, no sistema mesopotâmico, no mandarim, que são desenhos que significam palavras ou até mesmo frases, e escrita fonética, que é o alfabeto, que é o nosso sistema atual. Então, sobre as escritas analíticas, leia as frases e marque V para o que for verdadeiro e F para o que for falso, e em seguida marque a alternativa correta. Então, a primeira questão ali. É parte da gramática em que o aluno dá nome às orações a escrita analítica? Se aquele tempo, no momento, eles conseguiam ter os códigos e se comunicar, será que aquele tempo não existia gramática, existiam as orações subordinadas, classes gramaticais? Eu acho que não, Então é falso. Exigiram uma grande evolução no estoque de sinais e também uma grande memória visual para a memorização e decifração desses sinais? Não, porque eram poucas pessoas que tinham domínio dessa língua, domínio dessa escrita. Então, quem tinha domínio dessa escrita já sabia, Não precisava memorizar, gravar e assim por diante. Então, ela é falsa. E a última, representa uma grande evolução para o sistema de escrita, criando a escrita das palavras um estágio bem mais complexo, pois o processo de isolar as palavras de uma frase é longo e demorado. Então, nesse processo, ele criou, imagens, desenhos para representar uma palavra ou até mesmo uma frase. Então, esse ali é uma grande evolução, porque nós saímos do desenho e agora o desenho representa uma frase, ele codifica, Então, aqui ele é verdadeiro. Então, vamos conferir aqui? Vamos conferir o nosso gabarito? A resposta correta é a letra A, FFV.
Então, as escritas analíticas foi uma evolução para o sistema da escrita. História dos métodos de alfabetização no Brasil. Então, Mortati, 2006, ele define 4 momentos históricos que marcavam essa questão relativa aos métodos de ensino. Então, o primeiro era a metodização do ensino da leitura. Então, esse primeiro momento foi em meados do século XIX. Então, não havia material para alfabetização produzido no Brasil. Os livros eram produzidos na Europa. Já nessa época, 2 métodos disputavam espaço. O método da palavração, que partia da leitura de palavras para análise fonética das letras, e o método sintético, soletração, fônico e silabação. Já na segunda fase, que é a institucionalização do método analítico, é o ensino da leitura e da escrita partia do todo para as partes, ainda que o todo fosse definido de diferentes maneiras. Uma historieta, uma palavra, uma sentença. Assim, essa segunda fase se estendeu até 1920 e fundou uma tradição de que a criança aprende de acordo com a habilidade motora, visual e auditiva. Então, outros aspectos interessantes que foi instituído aqui foi a questão do ensino da escrita como uma questão de caligrafia, enfatizando as práticas de cópia, ditado. Esse foi um exemplo, né? A partir disso, dos anos de 1920, surgiu a terceira fase, que é a alfabetização sob medida e alfabetização. Então, o que quer dizer isso? Prevaleceu a coexistência dos métodos sintéticos e analíticos, além da coexistência dos métodos mistos. Nesse período, o método global também ganhou uma grande força entre os professores. Um fato marcante foi a criação de testes de prontidão e a determinação da maturidade do aluno, um fator essencial para a aprendizagem da leitura e da escrita, e isso desempenhando que em tal série ele poderia ler ou escrever, né? O fator aqui difundido foi o período preparatório, constituído pelo treinamento psicomotor. E o último, quarto momento, é considerado como construtivismo e desmetodização. Então, ele parte das ideias construtivistas, né? Então, os teóricos construtivistas são Piaget, Vallon, Vygotsky, Letovier, Luria e Emília Ferreira. Então, na parte da alfabetização, a gente vai falar bastante de Luria e principalmente de Emília Ferreira. Então, o que ele fala? Então, o eixo é deslocado de ideias e métodos para a criança e de ideia do sujeito. A forma como a criança aprende é entendida como foco central do processo de ensino. Né? O construtivismo apresenta não como um método novo, mas como uma revolução conceitual, demandando, entre outros aspectos, o abandono de teorias e práticas tradicionais. BA, BA, LA, LA, BA, LA, né? Que é o método silábico. E a desmotização do processo de alfabetização e questionamento da necessidade das cartilhas. As cartilhas são bons, os livros didáticos são bons, mas precisamos intercalar os métodos para os nossos alunos aprender. Pensando nas políticas públicas para a alfabetização, então temos a nossa lei, a Lei de Diretrizes e Bases, que rege toda a educação, que é a Lei 9.394 de 1996, onde tem os parágrafos específicos que falam sobre as políticas públicas para a alfabetização, os níveis de alfabetização, que agora, né, ela corresponde ao primeiro e terceiro ano do ensino fundamental 1. Então, a criança ela passa por um ciclo, não mais que no primeiro ano reprova, no segundo ano reprova, mas sim ela passa por um ciclo de alfabetização, tanto faz na língua portuguesa como a alfabetização na matemática também, de possuir os domínios, né, nas operações, nos números. A segunda política pública para a alfabetização que nós temos em nosso país é o Plano Nacional de Educação, que ele foi revisado em 2014 a 2024, onde ele prevê que todas as crianças sejam alfabetizadas até o terceiro ano do ensino fundamental, bem como erradicar o número de pessoas analfabetas que temos no nosso país.
Hoje em dia a gente conta com mais ou menos de 10 a 15% de pessoas analfabetas ainda. Isso corresponde a mais de 4 milhões de pessoas no Brasil. Então é um grande número se a gente for olhar. Esse Plano Nacional de Educação a gente já viu na disciplina de políticas públicas, né? Então a gente só voltar e revisar quais são as metas que foi estabelecida. Então no plano surgiu os programas, né? O Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, né? E Brasil Alfabetizado. Então, o Brasil Alfabetizado é a educação de jovens e adultos, que as pessoas, aqui não vou contar do nosso município, que uma professora, né? Uma professora, alguém que tenha magistério ou licenciatura em pedagogia, então ela pode formar uma turma e alfabetizar. Então, ela pode procurar pessoas que são analfabetas, até o número de 10 pessoas analfabetas, e reger a aula, né? Ela faz sua programação de aula e alfabetiza essas pessoas, onde essas pessoas, no final de um ano, elas são alfabetizadas. E o Pacto Nacional, ele é um programa de capacitação desses professores da educação do ensino fundamental 1, onde ensina várias metodologias de como você alfabetizar a criança, e criar jogos, interações, avalia desde o teórico até o prático. Então, quem que teve direito a fazer esse curso? Só os professores que lecionavam no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental 1. Então, esse curso perdurou por nosso município aqui por um ano inteiro, a formação era no sábado, né, onde o professor desenvolvia jogos, metodologias, planos de aula, para poder aplicar na sala de aula. Quando aplicava na sala de aula, ele voltava no curso, né, e comentava como que foi a experiência, se ela foi positiva, se ela foi negativa, o que ele deveria mudar ou não mudar. Então, esse programa foi muito bom para os alunos que participaram e para os professores, que é uma capacitação que todos nós precisamos ter, né? Então, mas para isso, quais foram os professores escolhidos, quais escolas, né? Então, eles avaliaram através do ANA. Então, o que é a ANA? Avaliação Nacional da Alfabetização, que é um exame que o governo aplica nos terceiros anos do ensino fundamental para ver como eles são alfabetizados tanto em língua portuguesa ou em matemática. Conforme a média desse público, foi as escolas que foram para participar desse programa. Eles conseguem avaliar se realmente o aluno está saindo alfabetizado, se ele sabe ler, escrever, entender os números, compreender, saber a contagem correta, né? Então, esse exame, essa avaliação é aplicada todo ano no ensino fundamental para ver o índice de alfabetização dessas crianças. Então, como percebemos, o construtivismo é a última parte dos métodos que nós temos de alfabetização hoje no Brasil. Mas o construtivismo ele não é um método de alfabetização propriamente dito. O construtivismo é uma teoria de conhecimento que afirma que a criança é um sujeito cognoscente, pois constrói hipóteses acerca de um objeto, no caso, a língua escrita. Então, as pessoas que são baseadas suas teses, né? Suas teorias são Piaget, Vallon, Vygotsky, né? Letovier, Luria e Emília Ferreiro. Então, nós vamos trabalhar em cima do construtivismo, em cima do concreto, onde a criança vai ler, visualizar, vai repetir e vai ter uma noção, vai ter um nexo às palavras que ela usa no seu dia a dia para aprender a sua leitura e escrita. Então, como a gente já falou que o construtivismo é parte, né, é uma das teorias que nós seguimos para a questão de alfabetização no Brasil, então a gente vai falar bastante sobre Emília Ferreiro, que ela criou a hipótese da psicogênese da língua escrita. Então, Emília Ferreiro observou que todos passam pelo mesmo processo de elaboração. Depois identificou esses processos da aquisição da escrita e dominou as seguintes etapas: pré-silábica, silábico, silábico-alfabética e alfabética. Então, da onde que ela tirou essas ideias, né? Então, ela surgiu através da teoria piagetiana, de Piaget, que afirma que o aprendizagem se dá por meio de etapas previamente definidas. Isso quer dizer o quê? Que todos os sujeitos passam pela mesma etapa, mas não ao mesmo tempo. A duração das etapas também é um aspecto que difere individualmente,
Pois o quê? Nós, como professores em sala de aulas, futuros educadores alfabetizadores, nós nunca vamos receber uma sala homogênea, que todos vão aprender igual, que todos vão ler no mesmo tempo. Cada um tem um ritmo de aprendizagem, uma forma de aprender e um estímulo, né? Aqui entra o papel do professor na sala de aula e o papel da família reforçando, né, o que o aluno aprendeu dentro da sala de aula. Então, Maria, ela vai ter o apoio da família dentro da sala de aula. José não vai ter. Então, Maria, às vezes ela vai ser mais fácil de ela aprender a ler e escrever porque ela é cobrada em casa também, ela tem isso. José não. Ou às vezes pode ser o contrário. Por quê? Cada pessoa difere seu modo de aprendizagem e seu tempo de aprendizagem. Então, a primeira fase que a Emília Ferreiro coloca para nós aqui é a pré-silábica. Então, trouxe aqui para vocês a ilustração. Então, tem ali, ó, leão, borboleta, joaninha e lagarta escrito. Então, foi pedida para uma criança de 4 anos representar nessa escrita pré-silábica. Então, ela sabe que se está escrito, né, quero que escreva, vai ter que ser representado por letras. Ela tem consciência disso. Então, ela também tem consciência, assim, ela escreve conforme o tamanho, como ela tem a representação social desse objeto. Exemplo, ó, leão. Leão tem várias letras ali, né, associadas ao seu nome, ao seu desenho. Por quê? Porque leão é grande. Então, ela representa que a palavra leão também tem que ser grande, né? Ó, borboleta. Borboleta é 4 letrinhas. Por quê? Porque ela é pequenininha. A mesma coisa de joaninha e lagarta. Então, ela relaciona a escrita com o tamanho do objeto. Ela sabe que tem que ter letras, não grava a questão de grafema ou fonema em relação às letras, à memorização, mas ela sabe que é uma escrita, a escrita tem que ter letras. Então, na fase silábica, a criança já consegue reconhecer o som de algumas letras e algumas vogais. Então, tem um exemplo aqui de cometa, estrela e boto. Então, cometa. Então, nesse desenho, a criança consegue reconhecer as vogais O, E e A. Então, ela escuta a palavra e ela consegue escrever, porque cometa. Então, ela já tem gravado no seu consciente o som do O, do E e do A, né? A mesma coisa do boto. Então, ela sabe o O e o T. Então, nessa frase, ela já tem um valor sonoro, um avanço em cada sílaba representada por uma vogal ou por uma consoante, que expressa o seu correspondente. Então, nessa fase, a criança ela já tem a sua consciência, a questão dos sons gravados, né? E ela já consegue saber quais letras que vão, né? Exemplo, a palavra bolo. Ela vai lá, bolo. Ela sabe que vai o B, o O, L, né? Palavra para. Então, ela tem noção que vai letra A e letra P. Mas ela não tem noção a ordem, né? E como que se dá a questão da formação da sílaba. Nessa etapa, é importante a criança errar e a gente corrigir e fazer a construção junto, né? Então, essa fase consiste em um período de transição, em que a criança desenvolve ao mesmo tempo a hipótese silábica e alfabética, porque ela precisa reconhecer em si o seu erro para poder arrumá-lo e ver a palavra correta, né? Então, para dar a parte da outra fase. E, finalmente, né, a fase alfabética. Então, a criança já sabe reconhecer o fonema e as letras. Então, passa a dominar o valor das letras e das sílabas. Então, os erros que ela aprendeu da outra passam a ser sistemáticos e pode ser construtivo, né? Então, ela começa a ter domínio da língua. Da língua não, da escrita. Começa a ter domínio da escrita e escrever, né? Vamos agora para mais uma questão da nossa aula aqui. Então, questão número 2. Ao analisar as escritas produzidas de forma espontânea pelas crianças, Emília Ferreiro observou que todas passam pelo mesmo processo de elaboração através de Piaget. Depois identificou esses processos de aquisição de escrita e denominou etapas. Então, aqui diz, as etapas denominadas por Emília Ferreiro no desenvolvimento da escrita são oratória,
estruturada e alfabética? Acho que a gente não falou nessas palavras, né? Silábica, segmentada, organizada e estruturada? Acho que não. Pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética? Esse nome é o mais conhecido. E a letra D? Silábica alfabética, alfabética, subordinada e regimentada? Não, né? Então vamos ver aqui qual que é a resposta correta. A resposta correta foi a letra C. Então, pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Então, o que é pré-silábica? A gente tem que tomar. É quando a criança ela sabe as letras, mas não domina que letra representa o que som, fonema. Ela representa as letras conforme o objeto que eu falo para ela escrever. Exemplo, se eu falar para ela escrever um elefante, ela vai escrever bastante letra grande, porque um elefante é grande, né, e gordo, então ela tem essa noção. Então a silábica ela já tem a noção de fonemas e sons, mas não sabe colocar na forma silábica. Já o silábico alfabético contém alguns erros, a questão de falta sílabas, né? Sílabas não, falta vogais junto com consoantes para formar sílabas. E já no alfabético ele está concretizado o processo de escrita, né? De letramento dentro da sua construção de conhecimento. Práticas de linguagem na perspectiva do letramento. Então a gente vai ver esse vídeo agora para a gente poder entender. Igual o vídeo que a gente acabou de ver agora, né? Sobre o Fernando falando ali. Então ele sabe, né? Que o S e o E dá C, o D e o A dá dá. Juntando tudo isso, ele não sabe juntar as sílabas, né? Então, se for ver, ele está na parte ali pré-silábico, né? Quase entrando no silábico. Que ele viu, ele reconheceu que aquilo é um vidro de shampoo, né? Então, a questão do letramento. O letramento não é somente a criança saber ler letras, né? Ela precisa entender muito mais, ela entender imagens, figuras que estão presentes no nosso dia a dia, placas. Então, por isso, o multiletramento. Então, hoje em dia, as crianças estão com acesso à tecnologia a todo momento, a toda hora, com o celular na mão, internet, né? Se a gente perceber, a criança de 1 ou 2 anos, ela já sabe lá pegar o celular da mamãe, desbloquear e ver o símbolo do YouTube, né? Sabe que lá tem galinha pintadinha, tem vídeos que ela consegue procurar e achar. Então, esse é multiletramento, né? Porque nós sabemos que a criança que vai chegar na escola, ela não vai ser uma criança com uma folha de papel limpa. Ela já vai ter conhecimento. E precisamos valorizar isso na hora da alfabetização. Usar esse conhecimento que a criança tem a nosso favor. Então, diante das nossas aulas, a videoaula, as leituras prévias que já é solicitado para vocês dentro do AVA de vocês, o livro, né, que é o livro base da disciplina, vamos responder as questões, né? Então, a questão número 1, aqui. Como produto da participação em práticas sociais que usa a escrita como sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever. Dessa concepção decorre o entendimento de que, nas sociedades urbanas modernas, não existe o grau zero de letramento, pois nelas é impossível não participar de alguma forma de alguma dessas práticas, né? A questão de ter smartphone, tentar no WhatsApp. Será que uma pessoa analfabeta ela pode ter um celular? Claro que ela pode, através dos símbolos ela pode ler. A gente hoje em dia se comunica através de emojis, né? Não precisa ter a palavra totalmente escrita. Eu tô com raiva, manda a carinha vermelha. Eu errei, né? Então, tem vários tipos de formas de nós expressar e que também não que é uma forma de letramento, né? Então, não existe uma pessoa zero letrada. Então, sendo assim, sobre o sujeito letrado, leia as afirmações e marque que estiver de correta a sequência. Então, vamos lá.
Primeira, o sujeito letrado utiliza e articula a funcionalidade de cada recurso comunicativo conforme a sua necessidade individual e social. Então, eu, dentro da sala de aula, vou me comunicar de uma forma, um outro grupo de outra forma. Então, o sujeito articula essa funcionalidade do letramento, né? Então, aqui eu posso trabalhar a questão assim, se eu mandar um e-mail para o meu chefe, vai ser um e-mail formal ou informal, né? Então, aqui eu tenho que saber articular em qual recurso eu estou usando, de que maneira eu estou usando. Número 2. O sujeito letrado é aquele que decodifica, mesmo não interpretando a escrita de palavra e nem o contexto. Será que uma pessoa letrada, ela só decodifica as letras, mas não entende o que acontece? O que está escrito? Na prática, né, existem algumas pessoas que sim, mas na teoria não. Todo sujeito letrado, ele tem que interpretar também o que está escrito, né? Então, 2 não. 3. O letramento abrange uma gama de práticas sociais envolvendo o contexto do leitor e escritor. O que vocês me dizem? E 4. O letramento, embora com muitos estudos, ainda não está presente em sua teoria nos documentos oficiais da legislação e educação? Será? Então, conforme a videoaula lá que você assistiu, né, que ela bateu muito em cima do letramento crítico, do multiletramento, onde que a gente encontra isso, né? Então, a gente encontra já nas PCNs, na BNCC, a BNCC veio com um multiletramento muito forte. Letramento crítico, tanto faz na língua portuguesa, na língua inglesa, na matemática, que nós precisamos ter leitura crítica do mundo, né? Então, o quarto ali está errado. Então, vamos ver. Para mim, acho que é o primeiro, o 1 e o 3. Vamos conferir o nosso gabarito? Então, o sujeito letrado, ele utiliza e articula a funcionalidade de cada recurso, aonde ele está, conforme ele está, né? Então, ó, e o letramento ele abrange uma gama de práticas sociais envolvendo o contexto do leitor e do escritor, né? Eu tenho que ver onde que o meu leitor está inserido, onde que o meu escritor está inserido, de que maneira que eu vou tratar, né? Então, o sujeito letrado, ele tem que cuidar dessa prática social, né? Se você tem alguma dúvida sobre o letramento crítico, sobre o sujeito letrado, procure artigos, procure ali o livro nosso, ele traz várias recomendações de artigos e livros para sanar mais sobre esse assunto. Então, né? Como que a gente vai conseguir esses multiletramentos, que nosso aluno tenha envolvimento, que ele consiga ser letrado, alfabetizado, ser uma pessoa crítica e compreender? Porque hoje em dia a gente sabe que existe muito analfabetos funcionais, né? A pessoa sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar, não sabe dizer o que está escrito. Então, devemos tomar cuidado diante disso, né? Então, como que eu faço para trabalhar isso com o meu aluno dentro da sala de aula? Tem que trabalhar isso desde a educação infantil, né? Nós que estamos em estágio agora, precisamos começar a desenvolver essas competências e habilidades dentro do nosso aluno. Se a gente pegar a BNCC, que a gente já está lendo, vendo, né? Ela já diz sobre isso, sobre a questão da alfabetização. Então, os gêneros textuais são uma questão fundamental para a questão de letramento e alfabetização dentro da educação infantil e ensino fundamental, né? Então, como que eu vou trabalhar esse gênero textual com o meu aluno? Primeira coisa, né, como a professora da videoaula fala, enfatiza, eu preciso de uma sondagem. Eu preciso ver o nível que o meu aluno se encontra, como ele está em sala de aula, né? Para depois eu partir para os gêneros textuais. Então, gêneros textuais existem uma infinidade de gêneros que eu posso trabalhar. Bilhete, e-mail, receita, né? E sempre usando a interdisciplinaridade. Exemplo, se eu for trabalhar receita, né? Eu vou trabalhar um gênero textual, né? Onde o aluno vai entender, compreender a escrita, mas eu posso também trabalhar com ele o conceito de matemática, o conceito de fração, né? O conceito de multiplicação. Depende eu, como professor, vou direcionar a minha aula. Então, o gênero textual ele se faz importantíssimo dentro da sala de aula, né? E não só na disciplina de português.
Então, eu posso trabalhar todas as disciplinas, história, ciência, geografia, né? E até matemática. Então, ali, ó, então um dos autores, né, um dos teóricos que fala muito sobre gênero textual é Bartkin. Bartkin divide a questão dos gêneros textuais em primários e secundários. Então, o que são gêneros primários e secundários? Então, os gêneros primários são relacionados à vida cotidiana do meu aluno ou até mesmo de eu no dia a dia, né? Então, bilhete, e-mail, recado no WhatsApp, né? Coisas que fundamentam o meu dia a dia, a minha relação do dia a dia. Já gêneros secundários são gêneros mais específicos, que eu posso relacionar com o mundo acadêmico, né? A análise de artigos, monografias, processos que tem ao cunho jurídico, tem palavras que usam a língua portuguesa ao seu pé da letra, né? Então, esses são os gêneros secundários. Para não me prolongar tanto, já encerrando a revisão dessas 3 aulas, né? Professor como mediador dos processos de alfabetização e letramento. Cabe ao professor adaptar a sua metodologia, sua forma de ensinar e repassar o seu conhecimento, né? Trazendo sempre metodologias inovadoras, formas diferentes de alfabetizar. Lembrando que o quê? A sala nunca vai ser homogênea, ela sempre vai ser heterogênea, sempre vai ter uma pessoa que vai aprender com mais facilidade, outra com menos facilidade, sempre vai ter uma pessoa que entende de um jeito, outra de outro. Cabe o professor conhecer, adaptar-se e mostrar o conhecimento de um jeito para o Joãozinho, de outro jeito para a Maria. Cabe nós se reinventar a todo momento. Não devemos ser um professor que fica parado no tempo, que só repete os cartazes, só fala BA, 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 BE, B, BI, BI, né? Precisamos procurar essas várias formas de alfabetização e letramento, sempre fazendo de uma forma interativa. Por quê? Porque a nossa criança hoje em dia ela está acostumada com a interatividade, com acesso à internet, celular, né? Ela está se interagindo a todo momento. Então, nós, como educadores, não devemos prender a criança e deixar ali como um robozinho, que ela vai repetir, né? Temos que tornar pessoas críticas, né? Que ela consiga ler, aprender e ser crítica ao mesmo tempo, ok? Espero que com a minha revisão vocês tenham clareado um pouco, assistam as videoaulas, leiam os livros, façam os fóruns, qualquer dúvida podem me perguntar que eu estou aqui para solucionar as suas dúvidas, ok? Como forma de encerrar essa revisão, essa aula foi a que vocês tiveram hoje, né? Então, vamos aqui responder essas 3 questões da nossa aula e analisar. Então, número 1, a função da escola. Então, já lendo da disciplina que a gente já viu, né? Em Sociologia da Educação, em Filosofia da Educação, disciplinas do semestre passado, a função da escola na área de linguagens é introduzir a criança no mundo da escrita, explorando tanto a língua oral quanto a escrita como forma de interlocução, em que quem fala ou escreve é um sujeito, que em determinado contexto social e histórico, em uma determinada situação pragmática, interage com o locutor. Também o sujeito é o que faz levado por um objetivo, um desejo, uma necessidade de interação. Diante dessa afirmação, leia as proposições e marque a alternativa que apresenta as corretas. Número 1. Não basta ensinar o sistema de escrita alfabética todos os dias, mas sim promover processo de aprendizagem no momento de reflexão sobre o sistema alfabético, que faça parte do cotidiano do aluno, né? O que Paulo Freire falou? Se a gente voltar lá no nosso livro, nossa situação problema, situação geradora, o que a professora Vera está passando? Vamos pensar nisso, né? Número 2. As ações sobre o ensino do sistema da escrita alfabética não estão ligadas ao processo de letramento. Será? Condizem a uma área específica dos anos finais do ensino fundamental. Vixe, será que a criança vai aprender só com 12 anos a escrever, ler? Né? A questão do processo
de alfabetização? Será? 3. É importante que o professor explore através de conversas e momentos de oralidade as vivências das crianças e, a partir daí, construir textos coletivos, proporcionando às crianças construção de um texto? Qual dessas está correta? Letra A, B, C, D ou E? Eu acho que para mim é a letra E. Vamos conferir o gabarito? Conferindo o gabarito, a correta é a letra E. Questão número 2. O ambiente alfabetizador faz toda a diferença no processo de alfabetização e letramento. Pense no como vocês foram alfabetizadas, nas leituras, na escrita que a gente viu nas aulas, né? Deixar a sala equipada com livros de variados gêneros textuais é um incentivo para a criança, além de estabelecer momentos de leitura de leite, que são aqueles que a leitura ocorre pelo simples prazer de ler, sem nenhum compromisso com os objetivos didáticos pedagógicos, a não ser o de proporcionar um momento agradável para a criança. Tendo como base a afirmação é correto. Letra A. Criar condições de leitura, tratar-se antes, dialogar com o leitor e sua leitura, não apenas proporcionar acesso aos livros. Letra B. No início da alfabetização, a leitura não é importante no processo formativo do leitor, aonde que eu vou incentivar o aluno a ser leitor? Não é na alfabetização, incentivando ele a pegar o livro, a ler, a interagir, a ter a imaginação? Então a letra B não é. Para aprender a ler é necessário rotinas de leitura obrigatória diariamente. Então, se eu obrigar meu aluno a ler diariamente, às vezes ele pode tomar pelo gosto da leitura, às vezes não. E a maioria, quando tem essas metodologias forçadas, elas são negativas, são um reforço negativo, né? Então, a letra C não. Então, no processo do leitor, a leitura é livre e essencial, sendo dispensada a mediação do professor. Então, no momento que a criança está alfabetizando, será que é dispensado a mediação do professor? Eu acho que não, acho que eu e o professor se faz necessário, né? Então, para mim, é a letra A. Vamos conferir o gabarito? A resposta correta é a letra A. Criação de condições de leitura. Trata-se de, antes, dialogar com o leitor e sua leitura, não apenas de proporcionar acesso aos livros. Cabe você, a professora, fazer isso. Última questão. A produção textual pode representar muito sobre o que quem escreve. Por meio da produção escrita, o professor é capaz de identificar se o aluno já é capaz ou não de construir uma argumentação contra ou a favor de um determinado assunto, demonstrando suas habilidades de fruição, de construção e produção de conhecimentos, da compreensão crítica e a intervenção na realidade e de participação social dos jovens, no âmbito da cidadania, do trabalho e dos estudos. Através da afirmação acima, leia as proposições e marque V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. Então vamos lá para as questões. Primeira questão. A compreensão de um texto é um processo que se caracteriza pela utilização de conhecimento prévio. Para mim compreender um texto, entender um texto, eu preciso ter um conhecimento prévio, né, de leitura, de escrita, de visão de mundo? Vamos lá. Eu acho que sim, né? Nenhuma criança é um livro vazio, uma folha limpa, né? Todos têm conhecimento. Então eu preciso ter um conhecimento prévio para entender um texto também. B. O leitor utiliza na leitura o que já sabe, o conhecimento adquirido ao longo de sua vida, então o conhecimento de mundo, né? Então o leitor ele precisa ter isso. 3. É mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como o conhecimento linguístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o leitor consegue construir o sentido do texto? É tudo que a gente já falou, na videoaula já tem, né? As metodologias, como que é aplicado, então acho que sim. Último, para formar alunos e alunas leitores e leitoras, é necessário rigidez, leitura obrigatória, mesmo que não faça sentido para o alunado? O que será? Será que se eu obrigar meu aluno a ler, ele vai gostar de ler?
ele vai ter vontade de ler. Ele pode até ler, porque ele precisa de nota ali, mas ele não vai criar uma rotina de leitura, não vai ser uma coisa prazerosa. Então, acho que o último é falso, né? Vamos conferir o nosso gabarito? Então, ficou V, 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 F. Certinho! Então, ó, preciso ter o quê? Conhecimento prévio, um conhecimento linguístico textual, conhecimento de mundo para mim compreender o meu texto, eu entender o meu texto, né? Então, deixo aqui meus agradecimentos, espero que tenha melhorado a visão de vocês, mas eu quero que vocês leiam o livro, leiam os artigos, né? Assistam a videoaula, porque eu aqui sou só uma ajuda para vocês entender um pouco sobre o que o professor de sala de aula passa e a leitura dos livros, mas se faz necessário todo esse processo para que vocês realmente tenham acesso a esse conhecimento e tenham fixado, ok? Agradeço a todos vocês, até a próxima!